Vamos lá. Mais uma vez, nós estamos aqui para a TPC das terças-feiras, da área de Ciências Humanas, e hoje nós contamos com a presença mais que especial, né, fazendo uma participação, da Sandra Borbalan, que é a PCNP de Educação Especial, está aqui com a gente hoje. Agora, Ana Tomé. Eu sou Ana Tomé, PCNP de Programas e Projetos, também na área de Ciências Humanas, né, com componente de Sociologia, e hoje, mais uma vez, aqui com vocês, tratando de um tema específico, ligado à arte social. Padial. Eu sou a Mônica Padial, sou a PCNP de História, né, acompanho vocês, e hoje a gente está aqui com a Sandra, também suprindo uma demanda solicitada por muitos professores durante o acompanhamento, os formulários de acompanhamento das nossas ATPCs. Isso. Sandra? Olá a todos, eu sou Sandra. A gente costuma colocar o sobrenome porque no núcleo tem 2 Sandras este ano, então eu sou Sandra Borbalan, PCNP de Educação Especial. Estarei aqui contribuindo com o material e as orientações para Ciências Humanas. E eu esqueci de falar, né? Eu sou Michela Espina e estou como PCNP de Geografia, mas eu também respondo pela pasta do Conviva. Então, nós vamos para a apresentação. Entrou, Michela. Entrou? Então, Uhum. Aqui a gente tem a área de Ciências Humanas, como a Mônica Padial bem lembrou, foi uma das demandas que apareceram nas devolutivas, né? Nós tivemos muitas demandas, uma que apareceu de forma recorrente foi a apresentação em parceria com a Educação Especial. Então, no dia de hoje, está aí para vocês. Nós temos aí o material que vocês vão ver durante toda a apresentação e também vão receber das mãos do PC ao final. É um material que nós recebemos da DE de Taubaté. Ele era um material bastante extenso, né, direcionado a outros focos que não vão ser abordados hoje, né? Então, foi feita uma adaptação para o nosso público, né, da diretoria de Carapicuíba. Agora é com a Sandra, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma pequena definição do foco do nosso trabalho de hoje, né? Que é exatamente adaptações curriculares. Então, eu vou ler para vocês e fazer um breve comentário. Considera-se adaptações curriculares as estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizem adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos estudantes, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender às diversidades de necessidades dos estudantes da escola. Né? Aqui nós temos um recorte dos PCNs que nos diz quanto à adaptação curricular. É importante também a gente se focar nos embasamentos que nós temos, né? Porque a adaptação curricular, ela aparece em vários documentos oficiais, né? Assim como ela aparece na Resolução 68, ela aparece na Instrução de 2015, ela também aparece no documento orientador e nos PCNs, que são os parâmetros nacionais curriculares. Desculpa, né? Parâmetros curriculares nacionais. Então, é importante que a gente tenha esse embasamento para saber que toda ação que nós temos lá na unidade escolar, ela está embasada nos documentos oficiais, ok? Bom, na sequência, né, já apareceu, né, para vocês, tá ali a adaptação curricular.
A gente tem que lembrar, dentro do que a Sandra colocou antes, né, dos materiais, dos documentos oficiais que existem com essa referência, que ele tem um caráter aberto e flexível. Por isso, né, como já foi dito pela Padial no início, nos formulários vocês colocaram essa necessidade, né, de tratar da educação especial dentro da área de ciências humanas. E aí nada melhor do que a gente aprofundar um pouquinho nessa questão da adaptação curricular, porque independente, né, do professor da área, ele tem ali esse aluno com uma necessidade específica, e dentro de todo o currículo que ele já trabalha com a turma, esse caráter aberto e flexível, ele tem que ser bem pensado dentro do que o aluno apresenta ali como necessidade. Ali aparece equilíbrio entre os diferentes conteúdos e o seu grau de aquisição. Justamente essa questão da necessidade do aluno, ela tem que ser considerada, né? A gente já faz com os outros alunos da sala, que não tem esse atendimento específico, e justamente com esse aluno que tem um atendimento específico, essa questão do conteúdo, o grau de aquisição, o quanto esse aluno consegue assimilar do conteúdo, ele tem que ser considerado ali no momento que você vai fazer essa adaptação. Desenvolvimento de diferentes capacidades, que aí você, junto com, né, o professor, junto com o professor coordenador, lá no início do ano, a gente faz aquele diagnóstico, levanta essas potencialidades do aluno, para que durante o ano eu consiga verificar qual é o desenvolvimento de cada uma dessas capacidades que o aluno tem. E aí essa adaptação, ela acontece de uma maneira efetiva, né? Se eu conheço qual é a necessidade no início do ano, ao longo do ano eu consigo ir fazendo essa adaptação. Por isso, o primeiro item lá é essa questão do caráter aberto e flexível. E a questão da contextualização, que justifica o fato da gente estar aqui hoje, né, com a área de ciências humanas, junto com a Sandra, que é da área de educação especial, fazendo essa junção da questão das habilidades que a gente tem em cada série ano, com a adaptação, que são os métodos que eu vou utilizar para esse aluno conseguir alcançar ali o seu desenvolvimento. E ali, como a gente sabe, um aluno com uma necessidade especial, a cada atividade, a cada momento, você consegue fazendo essa avaliação e verificando o que você consegue aprofundar mais ou o que você tem que retomar, como já acontece com os outros alunos, mas nesses casos específicos a gente tem um atendimento mais especial. E aí essa junção do professor da área, né, com o coordenador é imprescindível. Alguma coisa, meninas, para completar? Olha, eu vejo que está mais do que bem explicado, né, qual é a situação de hoje, né? Eu não vejo nada a acrescentar, não. Padial? Acho que não, Tomé, a gente pode ir adiante. O 5, né? O 5 já aparece aí para vocês, que é a questão do currículo. Eu vou voltar de novo nessa questão da gente considerar as duas áreas, justamente para vocês conseguirem fazer essa associação. O que é necessário eu consultar enquanto área de ciências humanas e o que é necessário eu consultar enquanto educação especial. E aí, o professor ali, no momento dele planejar essas aulas, dele avaliar esse desenvolvimento, ele consegue ir buscando esses caminhos, né, e fazendo uma junção para que o aluno ele tenha o melhor desenvolvimento possível. No primeiro item, aparece para vocês ali, adaptação não implica em um novo currículo, mas sim a flexibilização daquilo que já está sendo proposto, né, que eu já comentei antes. O currículo, ele é o mesmo, né, a turma, ela está caminhando ali dentro de um currículo e o seu planejamento é em cima disso. A única diferença é que esse aluno, você vai ter um atendimento, né, um olhar diferenciado, porque o método, muitas vezes, ele vai ter que ser adaptado às necessidades que ele apresenta. A adequação dos objetivos dentro das possibilidades dos estudantes, né, que a gente já comentou antes, atenção à diversidade e a contextualização. Esse slide ele é parecido com o anterior, justamente porque eu tenho que pensar nos métodos que eu vou utilizar, nos instrumentos que eu vou utilizar, mas eu não posso me esquecer que esse aluno ele está ali numa série ano e existe um currículo oficial para
que a turma toda siga, inclusive ele. Então, essas adaptações, essa flexibilização, ela tem que ser pensada a todo momento, e aí por isso que eu reforço essa questão, né, do trabalho em conjunto do professor com o professor coordenador, e caso, né, você tenha na sua escola alguém com a habilidade mais específica para isso, essa questão da contextualização e da adaptação. Agora Sandra, aqui né? com a Sandra, né? A Sandra vai colocar adaptar para quem e para quê? Isso. Então, vamos ver para quem que a gente faz adaptação curricular e para que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai fazer adaptação curricular, a gente tem que saber para quem e para quê. Então, para atender às necessidades educacionais dos estudantes, inclusive as necessidades educacionais especiais, de forma a favorecer-lhes o acesso ao conhecimento e seu uso funcional, na administração da sua própria vida e no processo de transformação da sociedade. Nesse slide, para a gente complementar, é importante que a gente fale e pontue a todos os professores que estão nos acompanhando que a adaptação curricular ela é feita de forma pontual, né? Ela é feita de forma exclusiva do aluno. Nesse momento, a gente não está levando em conta e a gente não deve se apegar ao CID do aluno, né? Nós precisamos conhecer o aluno, nós precisamos ter feito e conhecido a avaliação inicial, né? Nas salas regular, essa avaliação inicial, ela é chamada de anamnese, ela é feita pelo professor coordenador assim que o aluno chega na escola. E através dessa avaliação inicial, o professor coordenador, ele conduz o trabalho de forma que todos os colegas, professores dos componentes curriculares, elaborem cada um o seu PEI, que é o plano de ensino individualizado para o aluno de forma pontual. Então, quando a gente fala em adaptar, a gente tem que saber para quem é aquela adaptação. Então, qual é o aluno que eu estou pensando, né? Qual é as características que ele apresenta? Quais são as potencialidades que ele traz, né? Quais as especificidades deste aluno? Então, essas informações são importantes para a gente começar a pensar numa adaptação curricular. Né? Então, a gente tem que ter como base essas informações. A partir dali é que a gente começa a traçar as metas, o objetivo que a gente quer com aquele aluno, que ele desenvolva na classe aquela habilidade, porém a gente sabe que para ele o objetivo talvez não seja o mesmo, que tenha um objetivo traçado para ele dentro daquela habilidade. Então, é importante que todos lembrem, né? Para quem? Então, eu vou começar desta forma, sabendo para qual aluno, sabendo quais as especificidades que este aluno traz, quais as potencialidades que ele apresenta dentro e fora da escola, quais os gostos, as preferências, e para quê? Para que ele consiga atingir o desenvolvimento pontual daquele objetivo que está sendo proposto para a turma, ok? Pode seguir, meninas. Vamos lá. Então, agora a gente tem aí quem elabora as adaptações curriculares, né? Como já foi dito anteriormente, né? Numa escola de salas regulares, todos os componentes curriculares em conjunto e também sentando com o professor coordenador, né? Esse conjunto de atores é que vão fazer as adaptações curriculares, tendo em mão o que a Sandra acabou de falar, a avaliação inicial, que eles chamam de anamnese, né, que é essa análise. Se a sua escola conta com sala de recursos, quem é que vai aparecer nesse momento da adaptação curricular? O professor do componente curricular, né,
com o apoio especializado do professor da sala de recursos. Mas aí o professor coordenador também está presente nesse momento. Não é isso, meninas? Isso mesmo. Exatamente. Que aí é o que eu comentei antes, né? O trabalho contínuo é do professor da sala com o professor coordenador. E aí aquelas escolas que têm esse recurso, né, que tem a sala de recurso, ela tem um profissional a mais para trabalhar ali com esses dois, né? Exato. E colocando, né, que são, né, o professor da sala de recursos e o professor coordenador que fazem a ponte com a PCNP, né, de educação especial, no nosso caso, a Sandra Borbalanda, bem lembrado, para tirar as dúvidas e, ótimo, né, isso mesmo. E orientações. Sim, meninas, toda a parte de orientação e encaminho de material é sempre do PCNP para o PC, né? E aí ele vai fazer esse trabalho de orientar e acompanhar essas ações. Perfeito, meninas, vocês terem lembrado. Até porque esse início, né? Todo professor que está assistindo a gente hoje, essa análise inicial, vocês já fizeram com o professor lá no início do ano, né? Aí, por conta do trabalho remoto, cada um tem trabalhado de uma forma com o aluno especial, né? Então, precisa verificar em que nível vocês estão aí desse processo, porque cada um nessa situação ele está numa parte aí do processo. Se for o caso, né, retomar essa análise, retomar esses registros, para que, se ocorrer a necessidade de buscar algum tipo de orientação, aí o PC ele, né, pode entrar em contato com a Sandra. Exato. E aí, para ressaltar e embasar isso que está sendo dito, vocês já têm acesso, né, já receberam aí das mãos do professor coordenador, já em cerca de 60 dias, o documento orientador, né? O documento orientador, ele traz destrinchado mesmo, né, de uma forma bastante específica, orientações a todos os servidores dentro da escola, né? E no caso da educação especial, nós temos aí a página 34 a 37, né, onde vocês têm links de material de apoio, né, tem todo um aparato também preparado pela Secretaria de Educação que já foi enviado e que vocês podem continuar se orientando e apoiando por ele. Eu vou passar, tá bom, gente? Uhum, sim. Agora a Sandra, né? Então vamos lá, meninas. Segue agora nessa ação formativa algumas sugestões de adaptação curricular, né? Mas antes da gente mostrar como sugestão, como exemplo do que pode ser feito de acordo com as especificidades pontuais de cada aluno, é importante a gente retomar e ressaltar que as habilidades que vão ser trabalhadas nessas adaptações curriculares são as mesmas do currículo. O mesmo currículo que está sendo desenvolvido para toda a turma da classe regular. Né? É importante a gente ressaltar que não existe um currículo novo. A gente não vai fazer um currículo novo para o aluno incluso na sala regular, né? O público-alvo da educação especial, ele segue as mesmas habilidades que são programadas para a turma dentro do currículo. O diferencial é a estratégia, é a metodologia que a gente vai usar para este aluno que está lá dentro da sala. Então, é importante frisar aqui que as habilidades são as mesmas. Como vai ser feito é que muda um pouquinho de acordo com a especificidade de cada aluno, ok? Tá certo. Aonde eu sei, né? Eu já falei no slide 8, mas eu volto a dizer, é importante. Mas aonde eu encontro as especificidades do meu aluno? Lá na avaliação inicial, com o seu PC, aquela mesma avaliação chamada anamnese, que o PC te deu as informações no começo do ano, que você elaborou o seu PEI do aluno pontual. Então, a todo momento, são recursos que não podem ser descartados, ok? Vamos lá.
Pessoal, aí nós colocamos para vocês o organizador curricular do 6º ano, né, do volume 2, ele está dentro do material do professor, que está dentro do site da EFAP, que o link está aí abaixo, né, para que vocês tenham acesso. Nós colocamos apenas o recorte das habilidades priorizadas que foram selecionadas para adaptação curricular na TPC de hoje. Mas lá no link que leva vocês até a página da EFAP, que está aí abaixo, é possível encontrar o volume 1 inteiro, né, com esse organizador curricular, e vocês têm aqui, ó, a interface que pode ser feita com as outras disciplinas, né? Vocês trabalhando a habilidade de geografia para o 6º ano, a 22, vocês trabalhando a 23, a 24, quando vocês estão trabalhando essas habilidades, elas têm interface com a matemática, a história, a língua portuguesa, a arte e, de novo, matemática, nessas habilidades aqui. Isso não serve apenas para adaptação curricular de educação especial, mas também para as turmas do regular, né? Vocês têm no organizador curricular, vocês têm a interface com os temas contemporâneos transversais, a Agenda 2030, que nós já trabalhamos nos anteriores, né? Tudo descrito aí para vocês. Então, a gente só vai ressaltar que esse é um recorte que vai ser utilizado hoje, mas no link aqui abaixo, vocês conseguem encontrar isso de forma integral. Aí aqui, vocês têm apresentada uma situação de aprendizagem que está no caderno volume 2, na página 24, para os alunos do 6º ano. Algo que já foi dito anteriormente e que é válido ser ressaltado é que a habilidade, ela consta no currículo regular e vai ser a mesma para o aluno público-alvo da educação especial. A questão é que o professor, anteriormente, com o PC, ele vai direcionar isso para as potencialidades, né, e para as especificidades desse aluno. Então, o que foi feito aqui foi recortar a habilidade priorizada do 2º bimestre, condizente com a atividade que vai ser sugerida, adaptada. Lembrando que é uma sugestão e, de acordo com as potencialidades de cada um dos seus alunos público-alvo da educação especial, essa atividade pode ser utilizada, readaptada ou descartada, né? É uma ideia que a equipe de ciências humanas, junto com a educação especial, está apresentando para vocês. Vamos lá. Essa é a atividade como ela se apresenta no caderno do regular. Aí aqui tem... A gente pode voltar depois, meninas, ir direto para adaptação e voltar aqui depois? Pode. Então, vamos lá, que acho que fica mais fácil. Aí aqui tem a atividade já adaptada, né? Ressaltando o que a Sandra já falou várias vezes, ó. Para alunos que apresentam como potencialidade as características visual, expressa verbalmente o que vê, apresenta recursos ortográficos mínimos. Então, é cada professor, dentro da sua sala de aula, observando as características junto com o seu PC, para quem tem sala de recursos, junto com o especialista da sala de recursos, e direcionando essa atividade para o aluno que ele julga ser necessário, né? Aí a gente tem aqui, olha lá, o que foi ressaltado? Comanda simples, uma visualização clara, e nesse momento o aluno vai ter contato com os elementos básicos da cartografia, porém de uma forma adaptada para o que ele consegue naquele momento. Então, a gente tem lá, você sabia que os mapas também fazem parte de uma linguagem? Ele não deixa
de falar da linguagem cartográfica, mas de uma maneira adaptada à potencialidade daquele aluno. Isso mesmo, chamamos de linguagem cartográfica. Em nosso dia a dia, vimos vários tipos de linguagem. Aí, ao invés de dar a ênfase aos elementos da semiologia gráfica, que é a ortografia, a gramática da cartografia, qual é a situação apresentada para o aluno? Algo que no cotidiano dele, ele consiga perceber e consiga transformar isso numa informação útil para o dia a dia dele, dentro das potencialidades dele. Então, ele identificaria o quê? Qual dessas 3 imagens seria uma placa de trânsito? Então, ele vai, se ele tem os recursos mínimos, né, de coordenação motora e de domínio ortográfico, ele vai marcar com um X ou da forma que vocês julgarem mais importante. Aqui a gente tem outra, né, também ligada à habilidade de cartografia, colocada lá na frente, de conhecer os elementos básicos da cartografia, só que dessa vez a gente exige uma visão voltada para o aluno que já tem um domínio da coordenação motora, né, mas que também expressa verbalmente o que vê e tem os recursos mínimos ortográficos, né, aqui. Aí a adaptação seria como? Dessa vez, ele vai ligar os nomes aos pontos de referência apresentados nesse mapa, né, que seria mais uma planta baixa do que um mapa, mas é o contato inicial desse aluno com a cartografia. Então, ele tem a igreja, a farmácia, a livraria e o banco. Vejam que nesse momento não está sendo pedido que ele identifique ou direcione ou faça alguma referência a outro ponto do mapa. Ele tem que achar pontualmente quem é a farmácia, quem é a livraria, quem é o banco, né? E quem seria a igreja. Então, ele tem aí apresentados os recursos visuais, assim como qualquer outro aluno do regular, que não é público-alvo da educação especial, mas essa adaptação já direciona para o público-alvo. Olha lá, uma segunda sugestão seria o quê? Traçar com cores diferentes, né, um possível trajeto saindo da farmácia para se chegar à escola. Como ele faria isso? Em vermelho, ele já faria da livraria até a banca de jornal. Em preto, como ele faria um possível trajeto saindo da academia, chegando até a área verde, né? Então, ele tem outros elementos sendo introduzidos aí, mas não deixa de tentar atingir a habilidade colocada como priorizada no segundo bimestre para a sala como um todo. Agora é que eu vou pedir a vocês, ó, para voltar aqui. Agora, Sandra, vamos lá. Então, como nós estamos falando de geografia, a única coisa que a educação especial vem acrescentar nessa informação é que, como nós estamos no momento de trabalho remoto e as atividades estão não presenciais, essas atividades elas vão ser conduzidas pelos responsáveis dos nossos alunos, né? E os nossos alunos, público-alvo da educação especial, eles têm mais dificuldade até mesmo com a própria formação familiar. Então, é importante que quando essa família venha na escola para retirar esse material, ela seja orientada quanto ao passo a passo, o que deve ser feito antes, durante e depois da atividade. Então, aqui eu gostaria de ressaltar que é importante que o familiar, o responsável que vai estar acompanhando essa atividade, como é uma atividade que vai falar de cartografia e que vai falar da placa do trânsito, de igreja, de academia, é tentar conversar com esse aluno antes de iniciar a atividade, como um bate-papo sobre o que vai ser dito, né? Já para ele estar buscando dentro da rotina do dia a dia o que ele já sabe sobre o assunto.
né? Então, fica assim uma orientação às famílias, né? Para a realização das atividades presentes nesse roteiro, é recomendado aos pais ou responsáveis auxiliem o seu filho. Todas as atividades foram passadas com foco na autonomia, no protagonismo do estudante, respeitando as potencialidades de cada um, né? O aluno, por exemplo, a gente fala de autonomia porque é o desejo que nós temos de que todos os alunos desenvolvam essa autonomia na hora de realizar as atividades. Mas dentro da educação especial, isso não é 100% atingido. Então, é importante a gente estar sempre contando, quando estamos em sala de aula, o professor, até mesmo os colegas da turma fazem esse auxílio. Então, é importante contar com o auxílio dos responsáveis. Nessas atividades serão abordadas a cartografia e suas tecnologias, lembrando que as respostas podem ser registradas no diário de bordo ou conforme previamente combinado com o professor regente da turma, né? É importante o trabalho colaborativo com a família, a parceria da família sempre foi essencial, agora ela é fundamental. Então, na educação especial, isso é muito pontual, né? Sem esse auxílio, os alunos não vão conseguir. E é muito importante essa conversa para que o aluno se sinta à vontade a trabalhar com aquela informação. Essa informação, essa ação sendo antes da aplicação da atividade, o desenvolvimento dela fica mais prazeroso, ok? Pode ser, Uhum. Tá meninas? certo. A gente pode ir, então, agora para o componente curricular de história, para sugestões, né? Porque Isso. esses direcionamentos que a Sandra colocou nesse slide, eles vão se repetir, né, no seguinte, apenas direcionando para a história. Então, eu vou passar, para a gente ir direto para a história. Está aqui, né, o que nós conversamos, o que a Sandra acabou de direcionar, só que apenas mudando o componente curricular. Vamos Isso lá. mesmo, perfeito. Então vamos lá. O que nós temos aqui nesse slide, que é o slide 18, é a atividade com habilidade como está, é um recorte, né, da como está no caderno do aluno. Tá? Vocês percebam que você tem um pouco de texto, o que dificultaria dependendo da especificidade de cada aluno, né, e a utilização do QR Code, né, que também, dependendo aí da especificidade, seria dificultoso para o aluno trabalhar. A habilidade é identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e civilizações ao longo da história. Essa é a habilidade priorizada dentro do documento orientador para ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Lembrando que a antiguidade também é objeto de conhecimento do sexto ano. Então, o professor também pode adaptar essa atividade a partir do sexto ano. Outra coisa também que eu tenho que lembrar sempre nós não temos ainda o currículo paulista do ensino médio. Então, nós estamos usando ainda o currículo do Estado de São Paulo, como a gente chama aqui em CHT, o pretinho básico. Pode seguir, Michela. Tá? Então, como já foi falado, né, o aluno, né, com especificidades, ele precisa de comandas mais curtas. Então, se a gente vai trabalhar com Grécia, com eles, né, tem que ser mais pontual. Então, querido aluno, hoje vamos estudar as principais influências da civilização grega antiga em nossa sociedade. Então, você sabe quem foram os gregos da Grécia Antiga? Aí você tem imagens, né, dos homens gregos, das mulheres gregas e de uma sala de aula, né, da Grécia. As imagens que você acabou de ver retratam o dia a dia do povo grego na Grécia Antiga. Os gregos da Grécia Antiga foi uma sociedade que se formou alguns séculos antes de Cristo e ocupou o território onde hoje é a atual Grécia, situada no continente europeu. Então percebam que a gente está mostrando quem são os gregos, né? Não necessariamente a gente vai falar de política, de especificidades de sociedade para esse aluno. Uma adaptação do que se pede
para o aluno regular. Pode passar, Michela. Aí, em vez de você usar o QR Code, né, o aluno usar o QR Code, você pede para ele fazer uma pesquisa. Mas aonde vai ser essa pesquisa? Né? Pode passar, Michela. Aí, a pesquisa que você está direcionando. Observe as imagens, elas representam algumas atividades dos gregos na Grécia Antiga que influenciaram na formação da nossa sociedade. Aí você tem uma imagem das Olimpíadas gregas, a questão do voto, né, matemática, né, com a imagem do Pitágoras, o Paternon, né, um exemplo de arquitetura, né, a filosofia e o teatro. Então, isso você está dando essa informação para o aluno. Pode passar, Michela. Agora aqui, você já tem a atividade em si. Agora, vamos ampliar os seus conhecimentos. Observe a imagem com atenção e depois circule as imagens que se relacionarem com a Grécia Antiga. Então, o aluno, com base no que foi mostrado no slide anterior, vai identificar nesse slide, nessa parte da atividade, o que é referente à Grécia. Vocês percebam aí que nós temos 3 imagens sobre Grécia e 2 sobre Egito. Pode passar, Michela. E aqui um outro tipo, né, uma continuação da atividade. Circule as imagens que tratam das principais influências da cultura grego-antiga na nossa sociedade. Então, você tem aí feijoada, o voto, o índio, o teatro, a matemática, as Olimpíadas, né? E aí o aluno tem que identificar o que é. Veja, as imagens não são tão explícitas como no outro slide, na outra parte da atividade, mas o aluno pode identificar essas influências no dia de hoje. Tá? Deixando uma coisa clara, né? Os alunos, né, de educação especial, você também pode contextualizar isso de uma forma que fique clara para ele. Use os recursos de mídia, principalmente hoje, né, que nós estamos à distância. A gente sabe que tem alunos que gostam de coisas específicas. Então, você pode trabalhar, por exemplo, o jogo God of War, que fala de Grécia. Você pode trabalhar o desenho animado, o anime, o mangá dos Cavaleiros dos Zodíacos, que tem muita influência grega, né? E desenhos animados, como Hércules, ou, né, da Disney, que também trazem esses elementos que você pode contextualizar para o aluno, né? Se ele tiver acesso, é um facilitador, tá certo? Padial, e a questão que a Sandra lembrou da relação com a família, muitos deles têm até os jogos, alguns desses exemplos que você deu, tem até os jogos de tabuleiro, né? Que ele pode fazer uso em casa, né? Então, meninas, todos esses recursos que a Padial citou e a Tomé lembrou, pode ser feito pelo responsável antes do desenvolvimento dessa atividade. Né? Bem lembrado do desenho da Disney, o Hércules, ele pode assistir, pode propor que ele assista junto com os familiares ou com a pessoa mais próxima e fazer um bate-papo sobre aquilo antes. Tudo isso são sugestões partindo sempre das especificidades do aluno. E lembrando que é uma sugestão de atividade adaptada, que ela vai ou não ser aplicada de acordo com a potencialidade que o professor observa em cada aluno, ok? Outro exemplo que eu lembrei agora, né, que são os livros e os filmes do Percy Jackson, né, que você, ao tratar de Grécia, e a criançada, os adolescentes gostam muito, ao tratar de Grécia, você também pode usar como contextualização, como a Sandra falou. Ok. Pessoal, então aqui a gente já está indo, né, para a parte final, né? Nós esperamos que isso tenha contribuído de uma forma bem tranquila, né, para vocês, ficando claro que são sugestões e que a educação especial está disponível, né,
a ponte aí da escola com a equipe de educação especial da diretoria de ensino é sempre o professor coordenador da unidade, né? No entanto, vocês têm aí o contato direto da Sandra, através do e-mail, né? Para possíveis dúvidas, né? Ela vai encaminhar para vocês um formulário, não é isso, pessoal? Vai ser encaminhado pela educação especial um formulário para que vocês respondam, né, e possam dar aí o retorno para a gente de como foi essa TPC atendendo a uma sugestão que vocês enviaram em outros formulários que a Ciências Humanas encaminhou. Aqui, como de costume, vocês têm os nossos contatos, né, da equipe de Ciências Humanas, e a gente quer, mais uma vez, agradecer a vocês, né, a presença aqui, né, por ter ficado conosco, e a gente espera, mais uma vez, ter contribuído com vocês de uma forma clara, né, de maneira realmente a construir aí junto nesse momento tão difícil que a gente tem vivido. A gente vai ficando por aqui e as meninas vão se despedir agora. Agradeço a todos que acompanharam, né, o nosso TPC com a educação especial. Só lembrando que todos os links e o PPT vão no documento para o professor coordenador para disponibilizar para vocês. E sempre lembrando, né, o nosso trabalho é conjunto, nunca é solitário, por mais que a gente esteja distante um dos outros. Tudo de bom a todos e até a próxima semana. Eu vou agradecer também a presença de todo mundo, o material da gente sempre, o pessoal tem contribuído bastante nas devolutivas, né, respondendo os formulários. É interessante esse contato, porque como a gente não está pessoalmente, né, essa devolutiva de vocês é extremamente importante para a gente construir o material das próximas semanas. Até a próxima, então. Sandra? Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando juntamente com Ciências Humanas nessa empreitada, né, de orientação quanto à adaptação curricular. Estou à disposição, né, me procurem caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. O formulário que vai para avaliação desse material, ele é bem simples e pontual, mas ele é extremamente importante para que a gente possa melhorar as nossas ações, já que estamos todos no momento onde estamos reinventando nosso modo de trabalho, ok? Então, eu agradeço a todos, até a próxima. Tá certo. Pessoal, eu só queria ressaltar o seguinte, chegou até nós uma devolutiva quanto ao som, né, que havia microfonia e tudo mais, e nós fizemos diversos testes, nós assistimos essas gravações depois que elas são feitas, e nós chegamos à conclusão de que alguns aparelhos que vocês possam usar para reproduzir as ATPCs, sejam celulares, ou sejam notebooks, ou alguns PCs, os aparelhos apresentam alguns sons, né, e não necessariamente a gravação, porque quando a gente grava, realmente, a gente tem diversos problemas, né, mas a microfonia não acontece porque nós estamos todas em locais diferentes. Então, é isso, pessoal. Só lembrando, então, Michelle, antes de você encerrar, de verdade, que também tem a questão você está falando da questão da conectividade. Exato. Né? Às vezes a pessoa está travando, não é porque o nosso vídeo foi gravado travando, mas por conta da internet, que a gente sabe que varia de local para local, de horário para horário, a gente sabe bem disso, né? Então, a gente tenta resolver todos os problemas técnicos com o auxílio lá dos nossos colegas, né? E, dentro do possível, a gente também vai responder as outras demandas que vieram nos formulários, tá bom? E, por último, agradecer a Sandra, que prontamente aí nos ajudou e participou desse ATPC. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade de estar junto com a equipe. Até a próxima. Até mais, gente. Até mais.